Salve, torcedores e torcedoras do Ponto Contra, mais um Mesa Tática Raiz com essa mesinha com... Ó, caramba, ó a qualidade da mesa, ó. O gramado tá um tapete. E opa, agora que eu percebi que não é grama de verdade. Pô, e eu tava molhando isso aqui pra grama crescer. Até parece. Piadas à parte, vocês viram o título do vídeo, eu vim falar por que a Argentina não ganha título, e no título do vídeo eu mesmo já respondo: a Argentina não ganha título porque não quer. Ponto final. Agora eu vou explicar pra vocês como isso acontece. Eu não sei, mas a Argentina ganha título porque não quer. Vamos falar dos problemas aqui. Vamos, tá só eu aqui. Eu vou falar dos problemas que a Argentina tem como time. Não vou analisar muito taticamente, mas vou dizer um problema que eu não sei se vocês já perceberam, mas eu percebo isso desde 2010. E eu vou falar pra vocês. Eu vou falar sobre um problema que todo mundo já conhece. Os jogadores craques são da mesma posição. Vou dar um exemplo aqui. Eu anotei aqui alguns dos jogadores que são os mais craques da Argentina, todo mundo conhece, e alguns que estão em super atividade nos seus times, respectivamente, na Europa, normalmente. Falar aqui alguns jogadores que são super bons e vou mostrar a posição deles para vocês. Rodrigo De Paul, para quem viu o jogo da Argentina e Colômbia, viu como ele entrou muito bem, jogou bem. Ele é jogador da Udinese, foi considerado um dos melhores jogadores do campeonato italiano e ele é ponta esquerda, atacante. Di Maria, jogador do PSG, foi campeão francês, jogou super bem contra o Manchester United jogando pelo PSG, substituindo o Neymar. Ele é ponta esquerda. Agüero, jogador do City, maior ídolo do City. Cara, é um pouco pesado porque o City é um time pequeno, mas sim, ele é o maior ídolo do City. Não sei se ele foi artilheiro de alguma competição e ganhou o campeonato inglês. Centroavante. Paulo Dybala, jogador revelação da Argentina. Muita gente diz que é o novo Messi, desde aqueles 2 gols que ele fez contra o Barcelona. Foi excepcional, campeão do campeonato italiano, não conseguiu ganhar a Copa da Itália nem a Champions League, mas fechou a Champions League com 6 gols em 8 jogos. Ele é segundo avançado. É um atacante que não é aquele cabeça de área. Mauro Icardi, jogador excepcional. Eu já falei aqui várias vezes no canal, ele é o jogador mais efetivo da atualidade. O que eu digo com mais efetivo? De todos os artilheiros que costumam fazer gol, ele é o que precisa de menos chutes para fazer gol. Ele se envolveu com muitas polêmicas, por isso não jogou todos os jogos da temporada, mas antes das polêmicas dá para fazer uma avaliação bacana dele, que ele começou o campeonato italiano com 6 gols em 7 chutes. Entendeu? Com 7 chutes o cara fez 6 gols. E não é um milagre isso acontecer, isso acontece toda temporada. O Icardi é o atacante mais efetivo dentre os melhores que existe. Centroavante aqui. Caramba, acredito que eu fiz uma lista de craques da Argentina e esqueci de colocar o Messi. Deixa eu botar Messi. Lautaro Martinez, jogador da Inter de Milão, substituiu o Icardi muito bem. Ele fez gol, acho que em quase todos os clássicos. Fez gol contra o Napoli, fez gol contra o Milan. Não sei se fez contra a Juventus, não confirmo. Mas na maioria dos jogos ele entra no meio do jogo pela Inter de Milão e entra já fazendo gol. Então é jogador topzão. E recentemente no amistoso que a Argentina goleou, ele fez 2 gols. Também centroavante. Alejandro Gomes, mais conhecido como Papo Gomes. Acredito que você não conhece. Ele é meio atacante do Atalanta. Pra quem não sabe, a Atalanta é aquele mesmo time onde tem o Zapata da Colômbia, que fez aquele golaço. O Zapata joga demais. Porém, o Papo Gomes é o melhor jogador da Atalanta, camisa 10. Eliminou a Juventus da Copa da Itália num placar de 3-0. Foi considerado um dos melhores jogadores do campeonato italiano, apesar de não conseguir nenhum título. E levou a Atalanta, um time que você que está vendo o vídeo nem conhece, para a Champions League.
E não foi pra Champions League qualquer, foi pra Champions League no campeonato italiano. Ele desbancou o Milan, desbancou a Fiorentina, desbancou um monte de time italiano. Ele mesmo levou a Atalanta pra Champions. Ele é segundo avançado. E a gente tem o melhor do mundo, Lionel Messi, que é segundo avançado também e joga improvisado pelos dois lados. Tá aqui os melhores jogadores da Argentina. Tem alguns que não coloquei, tipo Otamendi, ou então Otamendi ou Otamendi. Cara, mas essa aqui é basicamente os melhores jogadores da Argentina. Tem 3 centroavantes, 3 segundos avançados, e normalmente você joga ou com centroavante ou com segundo avançado hoje em dia, e 2 que são ponta esquerda. Esse é um dos principais problemas da Argentina. Eles não têm bons meio-campos. A defesa até que tá boa, com Tagliafico e Otamendi, porque ele não precisa ter uma defesa muito boa para ganhar a Copa América. Só que o que atrapalha é o meio-campo da Argentina. Porque não tem. Agora não tem porque não quer. Porque o Rodrigo de Paul, ele sabe jogar improvisado no meio-campo. O Messi sabe jogar improvisado no meio-campo. O Papo Gomes sabe jogar improvisado no meio campo e o Dybala também sabe jogar improvisado no meio campo. Então eles vão ter que abrir mão de um desses atacantes para poder botar no meio campo, porque senão o time não vai render. Agora eu vou falar para vocês por que eu digo que a Argentina não ganha título porque não quer. Tá, eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei alguns nomes de jogadores que nem foram convocados. Pô, ainda tem o Higuaín também, ó. Falei nomes de alguns jogadores que não foram convocados ou então de jogadores que nem jogam. Cara, eu não sei se é o Messi, se é o Maradona ou se é a própria Federação da Argentina, mas alguém manda naquela seleção que eles preferem perder do que deixar certos jogadores jogarem. Por exemplo, o Rodrigo de Paul. Nossa, ele... Lá no campeonato italiano tá todo mundo querendo comprar ele. A Argentina não deixa ele jogar de graça. A Argentina convoca, deixa ele no banco, mas ele entra no jogo, entrou bem, vocês vão ver como eles provavelmente nem vai jogar. Papo Gomes é outro também que jogou excepcionalmente, não foi convocado. Dybala, cara. O Dybala, que é o melhor jogador desses, só perde pro Messi. Ele também não joga, ele é convocado, mas ele fica no banco e ninguém cogita, o técnico nunca coloca ele para jogar. Se coloca, vai deixar só 15 minutos. O Icardi também não joga, nem é convocado. O Lautaro também joga bem demais, ele entra no meio dos jogos, faz gol e não joga. O que acontece, cara? Alguns eu não sei, mas tem polêmica por aí e por conta dessas polêmicas eles não deixam o jogador jogar. Cara, um exemplo que eu dou aqui: se o Neymar fosse argentino, ele não ia ser convocado para a seleção nunca. O jogador se envolve com muita polêmica para jogar para a Argentina. O Icardi tem aquela polêmica com o Maxi Lopes. O Dybala, em uma entrevista, uma vez falou que era difícil jogar com o Messi, mas ele não quis ofender o Messi, ele só falou assim de passagem: não sei o que, é difícil jogar com o Messi. Depois dessa entrevista, o Dybala nunca mais jogou titular na Argentina. O Icardi também nunca foi titular na Argentina por causa dessas polêmicas. Zemito, você tá ficando louco. Não, cara, isso é verdade. Quer um exemplo? O Tevez, muitas vezes considerado um dos melhores da Argentina, melhores do mundo, não era convocado para a seleção. Se era convocado, ficava no banco, porque ele não se dava bem com alguém dali. O Agüero é titular absoluto porque ele se dá bem com o Maradona. Ele namora, ele é casado com a filha do Maradona, ele tem o neto do Maradona, e por isso o Agüero, vocês vão sempre ver o Agüero titular. Não importa se ele for jogar bem, se for jogar ruim, ele vai sempre estar titular porque ele se dá bem com a galera de lá. Um exemplo que eu gosto de trazer pra cá é a Copa do Mundo de 2010. A Argentina tinha como técnico Maradona e, cara, a Argentina jogou demais. Acho até que Messi foi artilheiro naquela... Não foi não. Mas a Argentina fazia quase que 4-0 em quase todos os jogos. A Argentina podia ser campeão da Copa do Mundo. Pra quem não lembra, 2010 foi o ano que a Inter de Milão ganhou o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Champions League. A Tríplice Coroa, ganhou todos os títulos que disputou.
E nesse time da Inter tinha muito jogador bom. E um deles era o Diego Milito, considerado um dos melhores centroavantes da época. Ele fez 2 gols na final da Champions em cima do Bayern, trouxe o título para a Inter, ganhou o Campeonato Italiano, ganhou a Copa da Itália, ganhou tudo com a Inter. Chegou à Copa do Mundo. Me diz uma coisa, quem assistiu a Copa, vocês lembram do Diego Milito jogando? Ah, um dos melhores centroavantes do mundo, qualquer seleção teria sorte de ter ele naquela boa fase que ele estava. Também não vou dizer que ele é um dos melhores da história, não. Acho que ele estava na melhor fase da carreira dele, por conta disso. Qualquer seleção queria ter ele lá como centroavante. Só que ele não jogou a Copa do Mundo. A Argentina convocou ele, mas não deixou ele jogar um jogo. Ele não jogou um jogo. O que era considerado o melhor centroavante da temporada, talvez, daquela época, não sei. Mas ele não jogou nenhum jogo, porque ele tem polêmica. Ele já namorou a filha do Maradona e largou ela, e por conta disso Maradona, como técnico, não deixou ele jogar. E é basicamente por isso que a Argentina não ganha título, porque não quer. Tem alguns jogadores que se envolvem com uma polêmica, uma besteirinha, e a partir daí a Argentina já não deixa mais jogar. Eu não sei se é porque não se dá bem com o Messi, não sei se é porque o Maradona não gosta, não sei se é a Federação da Argentina que faz isso, mas alguém faz esses comandos que alguém se envolve numa polêmica e já tá fora. Por isso que eu falo, se o Neymar fosse argentino, ele não iria ser convocado para a seleção. Então, por isso que o título do vídeo é esse, e eu vou terminar com essa frase: a Argentina não ganha título porque não quer. Porque se deixasse o Dybala, o Icardi e alguns outros jogadores jogassem, como eles não deixam, eles ganhariam um título. Se deixasse o Diego Milito e o Tevez jogarem na época que eles eram, na melhor época deles, a Argentina poderia até ter ganho a Copa do Mundo, cara. Iria com certeza ganhar alguma Copa América, mas eles não deixam. Eles não deixam esses jogadores jogarem. E vocês podem ter certeza, o Agüero quase sempre vai ser titular daquele time. Não estou criticando o futebol do Agüero, mas a gente sabe como o Agüero na seleção nunca deu um motivo para continuar sendo titular. Mas ele vai continuar sendo titular. Por quê? Porque ele é amigo do Messi, porque o filho dele é neto do Maradona, porque ele é casado com a filha do Maradona, mas ele vai sempre continuar titular, independente do futebol dele. Então, eu encerro com isso. A Argentina não ganha título porque não quer. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like, deixa comentário aí sobre o que vocês acham disso. É verdade minha ou eu estou exagerando? Mas prestem atenção, Diego Milito e Tevez quase não jogavam pela Argentina, mesmo com o futebol excepcional deles. Agora Dybala, Icardi e Lautaro também não estão deixando jogar, mesmo mostrando um futebol ótimo. Então eu acho que é verdade, tem alguém lá que está fazendo esses comandos para não deixar os jogadores jogar. Agora é idiotice, porque você está deixando de ganhar título por causa disso, mas continua fazendo essa besteira aí que você está fazendo, cara. Valeu essa moral, torcida. Tchau!